Capítulo 12. Terrorismo religioso na América. Para onde a agenda jesuíta para a América e o mundo vai? Por mais de 200 anos, o objetivo tem sido a destruição completa da Constituição dos Estados Unidos. Isso significaria o desaparecimento total e a aniquilação das preciosas liberdades garantidas por esse documento. O direito à liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião ou o direito de adorar a Deus de acordo com os ditames da própria consciência, o direito de portar armas, o direito a um julgamento justo e o direito à privacidade pessoal seriam todos eliminados. Nos últimos anos, assistimos a essa guerra contra a Constituição e a liberdade. Na arena religiosa, o objetivo dos jesuítas é eliminar qualquer vestígio do protestantismo e de outras religiões e restaurar a dominação mundial pelo Papa. A seguir, determinaremos se os jesuítas serão bem-sucedidos em seus propósitos sinistros. A única fonte confiável a que podemos recorrer para obter informações sobre eventos futuros é a profecia de Deus. A Bíblia previu um evento após o outro ao longo da história, e os eventos ocorreram exatamente como a Bíblia disse que aconteceriam. Com a mesma precisão infalível, a Bíblia prediz eventos futuros e mostra os resultados que ocorrerão como resultado da conspiração dos jesuítas para governar o mundo. O capítulo da Bíblia que revela os resultados da traição dos jesuítas é Apocalipse 13. Existem duas bestas mencionadas neste capítulo, a primeira emerge do mar no verso 1 e a segunda se eleva da terra no verso 11. Observe a leitura destes versículos. E eu fiquei de pé sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar, Apocalipse 13:1. E vi outra besta saindo da terra. Apocalipse 13:11. Para entender esses versículos, precisamos determinar o que uma besta representa na profecia bíblica e o que o mar e a terra representam. Observe como a Bíblia se interpreta. O livro de Daniel mostra que uma besta representa um reino, ou como diríamos hoje, uma nação ou país. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos, Daniel 7:17, 23. Assim, vemos que Apocalipse 13 discute 2 poderes que ganharam destaque no mundo. Esses 2 poderes têm início em diferentes áreas do mundo, um se eleva do mar e o outro se eleva da terra. Em seguida, descobrimos o que a água representa na profecia bíblica. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Apocalipse 17:15. Vemos aqui que o primeiro poder em Apocalipse 13 teve seu início em uma área densamente povoada do mundo entre as nações existentes. Isso sugere que a primeira potência surgiu na área povoada da Europa. O segundo poder mundial de Apocalipse 13:11 surge da Terra, o que significa que ele surgiu em uma área do mundo onde existiam poucos habitantes. Isso sugere a ascensão do segundo poder ocorrido no hemisfério ocidental, onde a densidade populacional era muito menor. Aqui há mais informações sobre o primeiro animal. Tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:1, 2. Também há mais informações sobre o segundo animal. E vi outro animal saindo da terra, e ele tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão. Apocalipse 13:11. Vejamos o significado das palavras blasfêmia, dragão e cordeiro nesses versículos. O primeiro poder comete blasfêmia, e lhe é dada a existência e a autoridade do dragão. Marcos explica um dos significados da blasfêmia. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias?
Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos 2, 5-7. Como Filho de Deus, Cristo tinha o poder de perdoar pecados e ainda tem o poder de perdoar pecados hoje. Se um mero homem afirma que pode perdoar pecados, isso é blasfêmia. Os judeus, que se recusaram a reconhecer Jesus como Filho de Deus, declararam que havia cometido blasfêmia porque sentiam que ele era apenas um homem. Esse primeiro poder em Apocalipse 13 comete blasfêmia, alegando que pode perdoar as pessoas por seus pecados. Aqui está o outro significado da blasfêmia. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10:33. Cristo era Deus em carne humana, mas os judeus não reconheceram isso. Então, quando Cristo afirmou ser um com seu Pai, os judeus declararam que ele havia cometido blasfêmia. Assim, quando um homem afirma ser Deus na terra, isso é blasfêmia, e o primeiro poder em Apocalipse afirma ser Deus. Você pode pensar em um poder, surgindo na região da Europa que afirma que pode perdoar pecados e reivindicar ser Deus? O confessionário da Igreja Católica é conhecido em todo o mundo como o lugar onde as pessoas vão para ter seus pecados perdoados por um padre. Os crimes mais hediondos e as ações mais terríveis resultaram de um indivíduo levando seus pensamentos mais íntimos a outro ser humano. A Bíblia diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo 2:5. Um sacerdote católico não tem mais capacidade de perdoar pecados do que o seu cão de estimação. Em seguida, considere algumas das declarações que o papado fez sobre o Papa ser Deus na Terra. O Papa é de tamanha dignidade e é tão exaltado que não é um mero homem, mas igual Deus e o vigário de Deus. O Papa tem uma dignidade tão elevada e suprema que, falando propriamente, ele não foi estabelecido em nenhum grau de dignidade, mas foi colocado acima de todas as categorias de dignidades. Ele também é o monarca divino e imperador supremo e rei dos reis. Portanto, o Papa é coroado com uma tríplice coroa, como o rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Lúcius Ferraris, Prompta Biblioteca, volume 6, páginas 438, 442. Pois tu és o pastor, és o médico, és o lavrador, finalmente, você é outro Deus na terra. Oração de Christopher Marcellus no 5º Conselho Lateranense, 4ª sessão. J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum. Collectio, volume 32, Col. 761, traduzido. O Papa é o juiz supremo da lei da terra. Ele é o vice-líder de Cristo, que não é apenas um sacerdote para sempre, mas também Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lativiuta Católica, 18 de março de 1871, citado em Leonardo C. Bacon, Uma visão interna do Conselho do Vaticano, American Tract Society, página 229. Vamos considerar alguns dos nomes aplicados a Cristo nas Escrituras e ver se eles poderiam se aplicar ao Papa: Deus Todo-Poderoso, Criador, Salvador, Cristo, Senhor, Santíssimo, Rei dos Reis e Reverendo. O que poderia ser mais blasfemo do que um homem reivindicar algum desses títulos? E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Apocalipse 13:6. As citações acima são uma completa blasfêmia. O poder católico romano é o primeiro animal de Apocalipse 13. Apocalipse 13:2 nos diz que o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Quem é o dragão que dá ao papado seu poder e autoridade? A Bíblia nos diz que o dragão é Satanás, o diabo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. O próprio diabo deu ao papado seu poder, seu trono e grande autoridade. O diabo dirige o papado. O diabo é aquele que o leva a destruir a liberdade na terra.
O diabo é aquele que busca ganhar homenagem das multidões da terra, fazendo com que se curvem diante do pontífice de Roma. O tipo de governo brutal que o papado atravessou na Idade das Trevas é o tipo que o diabo e o papado promovem hoje na terra. Um governo satânico tem essas características. 1. É controlado por poucos, é ditatorial. 2. Não dá liberdade ao seu povo. 3. Une a igreja e o governo. 4. Ele persegue qualquer um que não cumprir. Que o papado é o primeiro poder de Apocalipse 13 está fora de questão. No entanto, quem é o segundo poder de Apocalipse 13? Sabemos que nasce no hemisfério ocidental e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Verso 11. Este versículo indica que o governo começou como um cordeiro, sendo amante da liberdade e justo, mas acaba se assemelhando a um estilo papal ou governo satânico. A Bíblia nos diz que Cristo é o Cordeiro. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. João 1:36. Cristo é o Cordeiro da profecia da Bíblia. O segundo poder de Apocalipse 13, que se eleva no hemisfério ocidental, começa com um governo semelhante a Cristo, mas acaba agindo como o dragão, Satanás. Começa oposto do papado e acaba como ele. Como um governo semelhante ao de Cristo é oposto de um governo satânico, o segundo poder teria essas características no início. 1. É um governo do povo, pelo povo e para o povo. 2. Garante certos direitos e liberdades inalienáveis, como liberdade de expressão, liberdade de religião, etc. 3. Mantém a igreja e o governo separados. 4. Defende seu povo da tirania política e especialmente religiosa. O segundo poder de Apocalipse 13, que tem essas características, não poderia ser outro senão os Estados Unidos da América. Ela sozinha se levantou no hemisfério ocidental e começou com um governo semelhante ao Cordeiro. Como vimos claramente ao longo deste livro, os jesuítas seriam usados para destruir esse governo semelhante ao Cordeiro e torná-lo papal, diabólico. O Apocalipse 13 predisse há 2000 anos que os jesuítas seriam bem-sucedidos, pois o versículo 11 dizia que os Estados Unidos começariam com um governo semelhante ao Cordeiro, mas que um dia falariam como um dragão. A infiltração jesuíta em todos os níveis e departamentos do governo dos Estados Unidos é o motivo pelo qual este país se torna um poder tirânico e perseguidor. Os Estados Unidos estão falando e se comportando cada vez mais como Satanás todos os dias. Apocalipse 13 revela a ascensão do papado e dos Estados Unidos. Retrata as características do governo americano no início e prediz a aquisição definitiva pelos jesuítas. Também nos mostra o poder ditatorial que o papado tinha antes da grande reforma protestante. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. Durante a Idade das Trevas, o mundo estava adorando aos pés do pontífice romano. Com a ascensão de Martinho Lutero e a reforma protestante, a Bíblia foi dada ao povo em sua própria língua como a única regra de fé e prática. Somente a Bíblia era o clamor dos reformadores. Com o tempo, muitos milhares de pessoas passaram a aceitar ensinamentos encontrados apenas na Bíblia. Apocalipse também revela um tempo em que a adoração ao Papa seria novamente necessária a todo o mundo sob pena de morte, e os Estados Unidos seriam o poder que empurra o mundo a se submeter ao papado. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:12, 15. Como o mundo adorará um papado? Que marca revela a autoridade papal na terra?
precisamos descobrir como as Escrituras definem a adoração. O modo como entendemos e respondemos a isso determinará nosso destino, como mostra o versículo a seguir. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 9, 10. Este é o aviso mais severo de Deus em toda a Bíblia. Os versículos a seguir nos mostrarão a distinção entre a verdadeira adoração a Deus e a falsa adoração. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7, 7-9. Os judeus receberam os 10 mandamentos em Êxodo 22-17. Ao longo dos séculos, os judeus haviam corrompido os mandamentos com muitas tradições que confundiam a autoridade dos 10 mandamentos. Este Cristo tão implacavelmente condenado. Ele declarou que quando os 10 mandamentos são postos de lado e as tradições dos homens são estabelecidas, então isso é adoração vã. A verdadeira adoração envolveria honrar todos os 10 mandamentos. A adoração falsa está honrando as tradições dos homens. A adoração verdadeira está honrando os mandamentos de Deus. Em Apocalipse 3 e 14, somos confrontados com uma tradição papal que está sendo exaltada acima de um dos mandamentos de Deus. A tradição é a marca da autoridade papal no mundo. Você conhece uma tradição papal, que é diretamente contrária a um dos 10 mandamentos que o próprio papado nos dirá que é sua marca de autoridade na terra. Essa tradição é tão vil aos olhos do céu que, se alguém continuar a obedecer aos mandamentos do papado, sabendo muito bem que isso é contrário aos mandamentos explícitos de Deus, este beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 10. Agora, examinaremos várias declarações da literatura católica que mostram conclusivamente que a marca de autoridade do papado está na terra. Prove-me a partir da Bíblia somente que sou obrigado a manter o Domingo Santo. Não há tal lei na Bíblia. É uma lei da Santa Igreja Católica somente. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. A Igreja Católica diz: não. Pelo meu poder divino eu abolir o dia de sábado e ordenar-lhe para manter santo o primeiro dia da semana. E eis: todo mundo civilizado se curva em obediência reverente ao comando da Santa Igreja Católica. Thomas Enright, CSSR, presidente do Colégio Redentorista, Católico Romano, Kansas City, MU, 18 de fevereiro de 1884. A observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, apesar de si mesmos, à autoridade da Igreja Católica. Monsignor Louis Secor, Planet ao Cabauri de Protestantisme of Today, 1868, página 213. Se os protestantes seguissem a Bíblia, deveriam adorar a Deus no sábado. Ao manter o domingo, eles estão seguindo uma lei da Igreja Católica. Albert Smith, chanceler da Arquidiocese de Baltimore, respondendo ao cardeal em uma carta de 10 de fevereiro de 1920. O Estado, ao aprovar leis para a devida santificação do domingo, reconhece inconscientemente a autoridade da Igreja Católica e realiza mais ou menos fielmente suas prescrições. O domingo, como um dia da semana designado para o culto público obrigatório do Deus Todo-Poderoso, a ser santificado por uma suspensão de todo o trabalho servil, comércio e avocações mundanas e por exercícios de devoção, é puramente uma criação da Igreja Católica. The American Catholic Quarterly Review, janeiro de 1883, páginas 152, 139. Os protestantes.
Aceitam o domingo, e não o sábado, como dia para o culto público depois que a Igreja Católica fez a mudança. Mas a mente protestante não parece perceber que, observando o domingo, eles estão aceitando a autoridade do porta-voz da Igreja, o Papa. Nosso visitante de domingo, 5 de fevereiro de 1950. É bom lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não os apoia em lugar algum na observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana, e aqueles que observam o dia observam um mandamento da Igreja Católica. O padre Brady, em um discurso, publicado no Elizabeth, NJ News, 18 de março de 1903. A marca da autoridade da Igreja Católica no mundo é a observância do domingo. Esta é uma tradição que não tem lugar na Bíblia. Originou-se em Roma e, quando honramos a tradição dominical, estamos prestando homenagem ao papado. O domingo vai diretamente ao contrário do ensino claro do quarto mandamento, que declara: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Êxodo 28:11. O papado nos diz exatamente qual é a sua marca. É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança, do sábado para domingo, foi seu ato. E o ato é uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em assuntos religiosos. C.F. Thomas, chanceler do Cardeal Gibbons. O domingo é nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia, e essa transferência da observância do sábado é prova desse fato. Catholic Record, 1º de setembro de 1923, Ontário. Por suas próprias palavras, eles nos dizem que a observância do domingo é a marca da besta. Lembre-se de que Satanás, o diabo, deu à Igreja Católica seu poder e grande autoridade no mundo. Como o papado está cumprindo as ordens do diabo, é o diabo quem quer que o mundo quebre o mandamento do sábado de Deus e adore o papado no domingo. O Apocalipse 13 e a história atual nos dizem que, em algum momento do caminho, os jesuítas fomentarão outro ataque terrorista ou criarão outra crise, e, depois disso, poderão instituir seu desejo planejado, uma lei nacional do domingo. Eles usaram desastres em Waco, cidade de Oklahoma e o World Trade Center para amenar preciosas liberdades constitucionais na América. Esses 3 eventos foram todos bem planejados, a fim de condicionar os americanos a renunciarem às suas liberdades adquiridas a preço de sangue. Esta é uma tendência em desenvolvimento que não cessará até que as leis dominicais sejam aprovadas nesta terra e depois em todo o mundo. Essas leis resultarão em perseguição sangrenta, como na Idade das Trevas. Um dia, muito em breve, haverá apenas 2 grupos no mundo inteiro. De um lado, estará a grande maioria da humanidade alinhada com os jesuítas do Vaticano, em rebelião direta contra o Deus do Universo. O outro grupo será um grupo muito menor, consistindo daqueles que amam a Deus e guardam todos os seus mandamentos. A grande linha divisória estará sobre os 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento, o mandamento do sábado. De que lado você estará? Você abraçará o objetivo final do papado, a observância do domingo, ou o grande sinal do poder de Deus para criar e redimir, o sábado do 7º dia? A observância do domingo, homenagem ao Papa e aos jesuítas do Vaticano, levará a América e depois o mundo à devastação e à ruína, considerando que a observância do sábado, que representa total submissão aos mandamentos de Deus, levará à vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Se alguém adorar a besta, a Igreja Católica, e a sua imagem, e receber sua marca, observância do domingo, na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 4:9, 10.